aconteceu foi, tá indo. Deus abençoe, paz. Patrícia Bruno, correndo. Isso, alá David Killan, paz Patrícia. Tia querida, graças a Deus, né? Sérgio Monteiro, te amo, filho. Eu te amo, quero te ver, Serginho. Mira, graça e paz, Mira. Tia Leila, graça e paz, tia Leila. Mira, Robson. Aliás, eu vi que tem uma pessoa que tá aqui, a Gladys. Hoje é aniversário da Gladys. Parabéns! Parabéns pra você nessa data querida. Ah, não vou cantar parabéns não, mas receba o abraço, Gladys, de toda a igreja, com muito amor. Nós somos gratos a Deus por ter conhecido a tua vida. Através da tua vida, os meus filhos, os nossos filhos, né? Nossos, me senti até agora um pouquinho mais velho. Os nossos filhos são abençoados. Através do que passa pela tua vida, a minha família é abençoada. Através do que passa pela tua vida, toda a igreja é abençoada. Então, feliz aniversário, Gladys. Deus abençoe tua life em nome de Jesus. Graças a Deus. Né? Pastor Márcio, Angélica acabaram de entrar. Angélica, Pastor Márcio entrou, graças a Deus, né? Deus abençoe tua vida, Angélica. Gladys botou até coraçãozinho, Gladys, mas compartilha aí depois o presente, tá? Te compartilha, porque é de Deus. Amém. Amém, queridos. Já de antemão, vamos, antes de iniciar a palavra, eu quero só dar alguns avisos que eu passar para os irmãos. Eu quero agradecer aos irmãos a cada ligação, tá? Ana Garcês, graça e paz, Deus abençoe tua vida. Sandrinha, tá aí, ó, Sandrinha. Ana é do Robson. Ana do Robson? Claudinha. Deus abençoe tua vida, Cláudia. Sandrinha, olha, Sandrinha é um testemunho na bênção. Tá feliz, Sandrinha? Graças a Deus. Deus te ouve, Deus cuida de você. Deus tem aberto portas, Deus tem fechado portas, né? Deus tem levantado homens e mulheres de Deus nesse tempo, onde Ele tem feito, a graça de Deus tem feito toda a diferença. Graças a Deus, ó. Diácono Tiago tá mandando para a diaconisa Gladys. Feliz aniversário, que Deus realize os seus sonhos, todos os seus sonhos. Você é profético, hein, Gladys? Libera aí o que tu tá sonhando para Amanda, para Andressa, para o Cléo. Vai acontecer, para Larissa, vai acontecer em nome de Jesus. Graças a Deus. Meus amados, eu quero já começar te dando um aviso. Domingo agora, tá? É o nosso culto Santa Ceia online e presencial. Você que as crianças não entrarão, tá? Não vai ter o cafezinho, não vai ter cantina. Peço que você que vá, você que já entrou em contato com a pastora Liliane, você que vá, leve a sua própria garrafa d'água ou a sua squeeze, leve, né? Quero avisar, mas o pessoal faz parte do grupo de risco, já sabe toda a recomendação. Sim, obrigatório o uso da máscara. Obrigatório o uso da máscara. A igreja vai disponibilizar álcool 70 spray e também álcool gel. A igreja vai disponibilizar isso. Você não vá sem a sua máscara. E a igreja vai obedecer a distância mínima. Eu estou falando distância mínima que está sendo solicitada pelos nossos governantes, que nós temos que fazer a nossa parte. Então a igreja vai obedecer essa distância mínima e estará lá. Quando você chegar no santuário, nós não ligaremos o ar-condicionado, os ventiladores ficarão ligados, o portão maior vai ficar aberto. Para bastante circulação de ar. Para bastante circulação de ar. O culto inicia às 16h30. O culto inicia às 16h30. Vou entrar em contato com os levitas para saber se eles conseguem até chegar mais cedo. O diácono Robson, a diaconisa Mira já estarão por lá, já vai estar alinhando tudo. Para toda a higienização, toda a manutenção da igreja necessária está sendo feita, ou seja, nós fazemos a nossa parte. Mas chegou a hora de você fazer a sua, tá? Não esqueça, por mais que a igreja vá ceder álcool 70 ou álcool gel, você tem que ir com o seu álcool gel.
leva o seu álcool gel. E outra coisa, meu amado, minha amada irmã, por mais que você seja casado, por mais que seja seu filho e sua filha, não sentem um do lado um do outro. Tá? Vai ter o distanciamento mínimo que está sendo solicitado, que nós vamos obedecer, porque nós temos que entender que o nosso Deus nos dá sabedoria e entendimento para a gente ser prudente. Então vamos fazer a nossa parte. Mas vai ser um culto com louvor, palavra, vai ser a Santa Ceia. Acabou a Santa Ceia, cada um para sua casa, em nome de Jesus. Culto novamente às 16h30. 16h30, amém? E se você, sendo do grupo de risco ou não, se sentir algum sintoma de gripe ou resfriado, evite sair de casa, fique em casa, né, para sua própria segurança, e porque nós estamos tomando as medidas necessárias para que vocês que irão comparecer à Santa Ceia se sintam um pouco mais confortáveis e seguros. Então, quem estiver se sentindo com sintomas de gripe e resfriado, por favor, fique em casa. Fica em casa. E outra coisa, Cadu News, Deus abençoe tua vida. Não, agora é Caduragem. E outra coisa, queridos, além de tudo isso que a igreja está fazendo, a pessoa chegou no início, aquele primeiro portão branco, vai ser medida a temperatura. A igreja comprou todo o material necessário, inclusive o termômetro digital, né? Tia Cecília, Deus abençoe tua vida, seja bem-vinda, minha tia. Nós estaremos medindo a temperatura, então 37,8, eu peço que você retorne para casa. E não fiquem chateados. Se chegar pai com criança levando, eu vou pedir para que retorne, tá? A gente tem que ser prudente. E é por amar a vocês, por amor à igreja. A igreja do Senhor é a menina dos olhos de Deus. Então, por amor, nós temos que fazer o melhor, com bastante prudência, bastante carinho, tá? Então, vamos fazer um culto na bênção, domingo 16h30. Você que é batizado, a nossa ceia é livre, Então quero convidar você que ainda não deu o seu nome, tá? Vou até colocar o telefone aqui do Zap. Você que ainda não deu o seu nome, você entra em contato com a pastora Liliane por intermédio desse Zap. E aí você entra em contato, você fala, já faz a inscrição, tudo direitinho com a pastora, e vai dar tudo certo, o nome do Senhor vai ser glorificado, amém? Sem mais demoras, vamos pega a tua palavra aí, a tua Bíblia papel, a sua Bíblia virtual, mas não desloga, pega aí, e hoje nós vamos fechar um livro, né? Nós começamos, Renata Porto, Deus abençoe tua vida, paz, nós começamos um ciclo no livro de Juízes, que nós já falamos de Jefté, falamos de Gideão, não falamos de todos, mas fizemos um apanhado, né? A Débora, a Sansão, tem outros também, tem o Otoniel, tem outros que nós fizemos um apanhado, e hoje estaremos fechando o livro de Juízes dentro daquilo que Deus tem nos direcionado. Eu quero convidar você nesse exato momento, antes de abrir a sua Bíblia, nós vamos orar, porque nessa noite quem vai fazer a imersão não é o pastor Tadeu, é a pastora Liliane. Aí você fala assim, ela tá com essa cara assim, tá nervosa, tá nervosa, mas vai ser bênção, tá? Então, da mesma forma como é bênção com a diaconisa Leila, com o pastor Márcio, pastor Jorge, diaconisa Sandra, com a irmã Patrícia, com os irmãos do louvor, hoje vai continuar sendo a mesma bênção, porque Deus, ele usa a todos. Você é usado por Deus para abençoar. Então feche os seus olhos aí, vamos abençoar a pastora, e que Deus tome posse da tua vida e do seu coração. Senhor, pela tua palavra, nós aqui estamos. Abençoa a vida da tua filha, libera sobre ela uma graça específica. Que a palavra que o Senhor colocou no coração dela vá de encontro, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir para que possamos nos posicionar, aleluia, nos posicionar da forma que o Senhor deseja. Nós estamos aqui para realizar o teu propósito, ó Pai. Então realiza o teu propósito, fala conosco, usa a boca da tua ungida nessa noite. Vem com graça, vem com autoridade, vem com governo, Pai. Em nome de Jesus, Amém, Deus. Amém, queridos, graça e vamos paz. Com tudo, hein? Vamos com tudo.
Oi, Jesus. Estão todos ali, ó. Olha, pastor Márcio, pastor Jorge, diaconisa Sandra. Ó a responsa, Patrícia. Pastor Tadeu do meu lado, Patrícia, meu Jesus Cristo. A responsabilidade. Olha quantos diáconos tem aí, ó. Tá tenso, mas louvado seja Deus. Pastor Tadeu já salientou aqui que nós tivemos 4 imersões sobre o livro de Juízes e hoje a gente vai fazer o fechamento, né, o resumo, porque apesar de nós termos levantado alguns juízes, não que os demais não tenham sido importantes, mas a Bíblia ressaltou esses homens e essa mulher de Deus, enfatizou, né, no caso, sobre essas vidas. Mas o livro de Juízes em si, ele tem um contexto, uma mensagem que é trazida aos nossos corações e é isso que nós vamos falar hoje, né? A visão geral sobre o livro de Juízes. O livro de Juízes, ele resumiu a história do período da morte de Josué até o início da monarquia de Israel, o que durou de 3 séculos, bota tempo nisso, né, pastor? Mas Deus já 3 séculos coisa pra caramba. Deus já havia revelado as suas instruções na época de Moisés e se o homem tivesse se agarrado a essas instruções, mesmo não tendo um rei governando, eles saberiam conduzir corretamente a sua vida, eles saberiam tomar as decisões certas, mas ao ler o livro de Juízes a gente pode ver que não aconteceu isso, pelo contrário, né? No capítulo 2 é enfatizado que o fato que os problemas enfrentados pelo povo não vieram por infidelidade divina, não. Deus não foi infiel com o seu povo, Deus nunca é infiel conosco, Deus nunca é infiel com a igreja. Ele não é filho do homem para que minta, muito menos para que se arrependa. Então a gente sabe que tudo o que aconteceu com o povo de Israel no livro de Juízes foi devido à desobediência humana, né? Vamos lá, abrir Juízes 2, capítulo 2, versículo 1 ao 3. Vai dizer assim: o anjo do Senhor subiu de Gigal a Boquim e disse: tirei vocês do Egito e os trouxe para a terra que prometi com juramento dar a seus antepassados. Eu disse: jamais quebrarei minha aliança com vocês, e vocês não farão acordo com o povo desta terra, mas demolirão os seus altares, porque vocês não me obedeceram. Portanto, agora digo a vocês que não os expulsarei da presença de vocês. Eles serão seus adversários e os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Ou seja, a gente pôde aqui, através da palavra de Deus, comprovar que Deus, ele jamais quebraria a aliança dele com os antepassados. Ou seja, eles poderiam ter colhido os frutos, eles poderiam estar se deleitando daquilo que o Senhor prometeu para os seus antepassados. Mas eles, ao contrário disso, né, pastor? Eles escolheram fazer aquilo que o Senhor não ordenou. E vale a pena salientar que a desobediência, isso que a gente está vivendo hoje, tá? E aí eu falo para você, por exemplo, a Claudinha botou: toda pessoa prudente deve agir com sabedoria, mas o tolo torna pública toda a sua tolice. O que está acontecendo nos dias de hoje? O fato ficou claro, querido, nós somos homens e mulheres espirituais. O povo, isso tudo está acontecendo no mundo, é questão de desobediência. O povo está muito desobediente. O povo o povo está trabalhando de uma forma que não está entendendo. Só que aí a falta de prudência, a falta de sabedoria está fazendo o povo entrar numa situação que, conforme você mesmo falou, a questão de incredulidade. Sim. A questão, eu quero deixar bem claro, nós não somos um pastor perfeito, não somos uma família perfeita, não somos uma igreja perfeita. A igreja perfeita existe na glória com o Pai, mas nós estamos vendo o que a Bíblia nos diz desde lá do passado, que você está vendo nos dias de hoje. O que a desobediência causou para o povo, conforme você falou, um período de 3 séculos. O que a desobediência causou. Por isso que a gente vê
que lá no livro de Deuteronômio já começa: se você obedecer, você vai receber essa fatia do bolo, mas se você desobedecer, você vai receber essa outra fatia aqui, querido. Então a questão da obediência e da desobediência, só fazendo um adendo, é isso o termo, só fazer uma consideração, é necessário que a gente entenda que o convite não é para você obedecer à pastora, para você obedecer ao pastor, é para nós, a igreja, obedecermos a Deus, obedecermos a Jesus Cristo. Pode ir. E essa incredulidade, né, na palavra de Deus, quando Deus fala para que o povo não se alerta, né, quando Deus alerta o perigo do povo se envolver com o povo idólatra, criar esse laço, é porque Ele quer o melhor para as nossas vidas. Ele sabe, Ele vê além daquilo que nós conseguimos enxergar como seres humanos. Então a gente vê o presente, Deus vê o futuro. Então Ele sabe aquilo que vai nos trazer mal, aquilo que vai nos fazer desviar do caminho. Então quando Deus traz essa advertência para o povo, era para o seu próprio bem, mas eles não acreditaram na palavra de Deus. Isso nos faz pensar hoje, pastor, que tipo de laços nós estamos criando? Com que situações nós estamos nos envolvendo? Porque foi exatamente isso que acarretou toda essa trajetória para o povo de Israel. Eles entraram num ciclo vicioso. A gente pode ver através do estudo do livro de Juízes que o povo entrou num ciclo. Que ciclo é esse? E esse ciclo se estendeu para várias gerações. Ou seja, aquilo que o povo plantou hoje, quantas gerações colheram de maldição? Isso é interessante. Muito forte, porque aquilo que a gente planta, tem até um dito popular: quem planta, colhe, né? Mas o tipo de laços que a gente faz, a pastora falou de laços, o tipo de laços, as nossas gerações, as futuras gerações, os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos, os filhos dos filhos dos nossos filhos, podem trazer esse laço. E vou falar para vocês, querido, é difícil você quebrar algo que foi construído há muito tempo. É muito difícil, tem que ter força de vontade. Porque você já vem naquela cultura, você já foi criado naquela cultura. Então quando você é criado naquela cultura, você desconstruir para construir é mais difícil. Não, posso fazer pode. É verdade. Nós ainda estamos procurando um espaço. Ô Dani, tudo bem, Dani Mente? Deus abençoe, manda um abraço pro Anderson. E eu lembro até que o Thiago falou. O Thiago chegou e falou assim: pastor, é mais fácil construir do que reconstruir. Então, você reconstruir algo que foi construído, demanda esforço, trabalho, tempo. É difícil, querido. E aí você se pergunta: que ciclo vicioso é esse que o povo de Israel estava vivendo? O povo caiu na idolatria quando se aliançou com o povo cananeu. Deus mandava o castigo de repreensão, sempre a opressão por um outro povo. E o povo ia, clamava ao Senhor por livramento. Deus enviava o libertador, que eram os juízes. Enquanto o juiz estava vivo, o povo se mantinha fiel. Quando ele morria, o povo ia e caía na idolatria, e aí voltava todo aquele ciclo novamente. E isso foi por muitos anos. Muitas vezes nós não temos força para quebrar esse ciclo. Às vezes a gente quer quebrar esse ciclo vicioso na nossa vida, a gente sabe o que é certo, sabe o que é errado, mas nós não temos força para isso. Só que você serve a um Deus fiel, um Deus poderoso, que te dá força nesta noite para que esse ciclo na sua vida, na vida da sua família, seja quebrado em nome de Jesus. E o que nós vamos pedir hoje, nesta noite, ao Senhor, é que não que Ele nos dê livramento como o povo pedia, mas que Ele nos dê força no Espírito para que a gente possa romper esse ciclo. Aleluia. E iniciar nas nossas vidas um novo ciclo, um ciclo de vitória, um ciclo de conquista, força no Espírito, de fidelidade, um ciclo de maravilhas nas nossas vidas em nome de Jesus. E o mais interessante é que foi dito algo que nós precisamos entender, porque às vezes o ciclo só é quebrado, as pessoas acham que não tem força para quebrar o ciclo porque a igreja está fechada, porque não tem mais o culto do reteté,
porque não tem mais a irmãzinha que olha todo domingo, porque não está recebendo imposição de mãos. Mas, querido, guarda aquilo que a pastora falou para você nesse exato momento. Nessa noite, a nossa oração é, tá? Para que Deus te dê força no teu espírito. Você não depende do reteté, não tenho nada contra, eu gosto muito. Jesus, cavaleiro do céu, nunca perde a peleja num campo de batalha. Gosto muito, querido. Mas a igreja é o corpo de Cristo, não depende do reteté para ter um ciclo quebrado. O corpo de Cristo não depende da igreja aberta ou da igreja fechada para ter um ciclo quebrado. O corpo de Cristo, a igreja do Senhor hoje, depende única e exclusivamente da força de Deus no seu espírito. Então pega essa palavra aí em nome de Jesus. Nessa hora, querido, nessa noite nós vamos orar para Deus dar força para você, para Deus fortalecer o espírito. A carne é fraca, mas o espírito é forte. Aleluia. Deus vai fortalecer o teu espírito nessa noite. Se tem ciclos que não foram quebrados, se prepara, porque ciclos serão quebrados. Aleluia. E um novo ciclo vai se iniciar na nossa vida. Na nossa vida. Por quê, pastora? A Bíblia diz que um ou outro ajudou. Nós queremos ajudar a tua vida e queremos ser ajudados por vocês, porque juntos nós vamos adorar o Rei. Aleluia. Aleluia. Desculpa, pastora. Nada, somos parceiros no espírito. Vambora. Então, por que nós estamos reforçando, batendo na tecla de força espiritual? Porque nós somos homens e mulheres espirituais. Nós vivemos no Espírito. Nós precisamos viver no Espírito. Quer ver só? Pastor, numa imersão, falou sobre Sansão. Vimos que Sansão foi derrotado pelos filisteus e eles cegaram os seus olhos. Sansão era consagrado ao Senhor e o sinal da sua consagração eram seus cabelos. Quando seu cabelo foi cortado, então a sua consagração ao Senhor também foi cortada. Foi encerrada, parou por ali aquele momento de consagração dele. E todas as vezes que a nossa consagração e obediência a Deus são quebradas, nos tornamos como os cegos para as coisas espirituais, né? Desce a cegueira espiritual e a cegueira espiritual nos faz tomar decisões baseadas na nossa vontade, no nosso senso de justiça. Nós acabamos andando por vistas e nós não podemos viver por vista. Precisamos viver por fé. Amém. Por aquilo que nós não vemos, e sim por aquilo que nós cremos, porque nós somos homens e mulheres espirituais. Deus ele é espírito. Se Deus é espírito, ele não vai falar com a minha carne, ele não vai falar com a minha matéria, ele vai falar com o meu espírito, ele vai tratar de espírito para espírito. Ei, Jesus. E é por isso que nesta noite precisamos fortalecer, pedir ao Senhor fortalecimento espiritual, porque o nosso espírito precisa estar forte, nosso espírito precisa estar com afinidade em Deus. Nós precisamos ter a nossa sensibilidade realçada, fortalecida, nossa sensibilidade espiritual, para que nós possamos estar assim, juntinhos com o Pai. Amém? Isso. Amados, quando Sansão perdeu a consagração, ele perdeu devido à sua desobediência. Cegueira espiritual. Meu amado, quantos no nosso meio estamos cegos espiritualmente? Quando a pastora falou que a cegueira espiritual leva o homem a tomar decisões baseadas na sua própria vontade, no seu senso de justiça moral. Meu amado, isso é muito forte. Talvez você que está nos ouvindo aí não tenha tentado, mas eu quero salientar nessa noite: a tua decisão de permanecer no local, ou de perdoar, ou de criticar, ela não pode ser baseada no seu senso de justiça moral. A decisão da igreja, o posicionamento da igreja, está dentro daquilo que a pastora falou. Está lá em 2 Coríntios 5,7. Nós andamos não por vista, mas nós andamos por fé. Quem anda por fé, anda no propósito. Porque para muitos é uma loucura.
Mas para o mundo nós somos loucos. A Bíblia fala, o apóstolo Paulo vai falar isso, que para o mundo nós somos loucos, mas nós vivemos um ambiente diferenciado. Eu sei que é difícil, querido, talvez eu esteja me tornando repetitivo, mas eu quero te incentivar hoje a não ser guiado por uma cegueira espiritual. Pastor, como assim? Cegueira espiritual? Nesse momento que a gente está vivendo, a pessoa só vê defeito. Cegueira espiritual é o crente pessimista. Cegueira espiritual é o crente que não entende o momento delicado que a gente está vivendo. A cegueira espiritual te leva a tomar decisões. E, oi, meu pai, vou falar. Cegueira espiritual te leva de ficar de galho em galho, de igreja em igreja. Não cria raiz. Você não cria raiz. Eu falei na terça-feira. Pastor Márcio não pôde fazer, mas ele vai fazer semana que vem. Mas eu falei na terça-feira e repito, o livro de Colossenses nos fala da necessidade de aprofundar raiz. Quem está cego espiritualmente não consegue criar raiz no ministério. Por quê? Vê defeito em todo mundo. Não aceita as pessoas que foram chamadas e postas ali por Deus. Porque está cego espiritualmente. Mas nessa noite, meu Deus, a palavra do Senhor, a palavra de ordem, a cegueira vai ser tirada, querido. Amém. Nós temos que voltar a olhar para Cristo. Cristo é o fundamento, Cristo é o dono da igreja, é o pastor da igreja, Cristo. Ô meu Pai. E tudo isso acontece, a quebra do ciclo vicioso, a cegueira espiritual ser jogada por terra, tudo isso vai acontecer quando o teu espírito, quando o nosso espírito for fortalecido no Senhor. A desobediência é um pecado, correto, pastor? Correto. O pecado, ele produz a insensibilidade em nossos corações. E isso nos incapacita a ouvir e receber o que Deus tem para as nossas vidas, a instrução que Deus tem para nós. E o pecado nos torna insensíveis ao Senhor. A obediência em nós, ela nos torna mais sensíveis a Deus. A própria palavra de Deus vai dizer o quê? Que é melhor obedecer do que sacrificar. A obediência é um ato de adoração. A obediência é um ato de amor ao nosso Deus. Eu obedeço porque eu acredito no propósito, porque eu aceito o propósito que Deus tem para mim. É a obediência. Deus não vai querer nada de ruim para sua vida, para minha vida. Ele é um pai de amor. Ele planeja muito mais aquilo que pedimos ou pensamos. Ele tem pensamentos de paz para nós. Por que não confiar nele? Posso fazer um comentário? A obediência é um ato de adoração. Você tem que aceitar, né? Sim. Tem a titia querida, tia Sandra, ela tá até aí online. Ela, tô vendo alguns irmãos entrando, Cecília, tia Lídia, graças paz, tudo bem? O que acontece? Ela tava falando comigo, com a pastora, assim, olha, eu não falo com você já tem um tempo, a gente é vizinho de bairro, vizinho de rua. Tia Maria Auxiliadora, Deus abençoe tua vida, tia Maria Auxiliadora. Quanto tempo? Amamos a senhora. Então a tia Sandra chegou e falou assim, olha, me desculpa se eu disse alguma coisa que vocês não concordaram, mas eu sinto falta de vocês. Eu tô aqui pra... Olha o que ela falou. Eu tô aqui para falar o que Deus manda. Eu tô aqui para falar o que Deus manda. E dentro daquilo que a gente tá falando, a pessoa, quando ela tá sensível à voz de Deus, ela fala o que Deus manda. E o que Deus manda, mesmo sendo não, ele não fere. Ele fortalece a raiz que foi firmada. Volto a dizer, o que Deus manda falar para a igreja, mesmo sendo não, o pastor Manuel sempre falou, o não de Deus também é bênção. Mas às vezes a gente só quer o sim. Só o sim, só o sim. Você está preparado para o não? Você tem que estar sensível à voz de Deus para ouvir o não também, querido. E se você recebeu de Deus e não entregou, Deus vai requerer da tua mão. Deus vai requerer da tua mão. Fala, ô Jesus. A gente precisa entender que o Espírito até uma aguinha. É a parte mais importante nas nossas vidas. O nosso Espírito, ele é muito importante, porque é ele que nos liga a Deus, né? A própria palavra de Deus diz que o que é nascido, lá em João 3,6, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Aleluia. Nós nascemos de Deus
Nós fomos salvos por Deus. Se Deus é o Espírito, nós somos espíritos. Então nós... Seres espirituais, seres espirituais, né, pastor? Então, tudo envolve o nosso espírito. Os dons, os frutos são frutos do Espírito. Então, é importante nós alimentarmos, nutrirmos, cuidarmos do nosso espírito, porque tudo começa através dele. Ainda, lá em Gálatas 5,16, vai dizer assim: andai no espírito, jamais satisfarei a concupiscência da carne. Ou seja, quando a gente anda no espírito, a gente não dá brecha para a nossa carne, a gente não tem como errar, não tem como vacilar. Não fica cego espiritualmente. Não cai na cegueira. Porque a cegueira espiritual te leva à concupiscência da carne. Sim. Ei, Jesus. O nosso corpo, ele é formado por 3 partes: corpo, alma e espírito. São importantes? São, mas o essencial, o que tem a maior função para as nossas vidas espirituais é o nosso espírito. O corpo... Por quê, pastor? Por quê? É onde Deus o quê? Habita. Nos nossos corações. O espírito, ele é nada mais, nada menos, é o nosso coração. Meu Deus. Olha, o corpo é a matéria. A alma é o eu, é a nossa personalidade. E o espírito é onde Deus habita, né? É o centro da vida cristã. Deus habita em nós, na pessoa do Espírito Santo. Romanos 1,9 vai dizer isso. Quer que leia? Lê pra gente aí, Deixa eu ler aqui, tô ligado aqui. Se quiser, já tô com ele aberto aqui, ó. Vamos dar aí. Toma. Pra não ficar nas nossas palavras, como disse o pastor Márcio, que é Bíblia, então vambora. Bíblia. Romanos 1,9 diz assim a palavra de Deus: pois Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em minhas orações. O Deus a quem eu sirvo em meu espírito, né? O apóstolo Paulo fala isso forte. Nós servimos a Deus em espírito, e o Pai procura adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Primeiro em espírito. Ele habita no nosso espírito, ele habita nos nossos corações, ele nos molda. Fecha não, pastor. Abre lá em João 16,13. Ele nos molda, ele nos guia em toda a verdade. Quando a gente permite que Deus habite no nosso espírito, em todo o tempo ele vai nos guiando no caminho da verdade. Ele vai nos guiando no caminho certo. Ele não nos deixa vacilar. Leia aí pra gente, João 16,13. No entanto, quando ele, o Espírito da verdade, vier, ele vos guiará em toda a verdade, porque ele não falará de si mesmo, mas tudo o que ele ouvir, isso ele dirá, e vos anunciará as coisas vindouras. Aleluia. Jesus. E o senhor sabia? Pastor, senhor não, a Erika vai rir de mim porque eu chamei você de senhor. E o pastor sabia que o Espírito tem 3 funções? 3 funções? Tem. Então compartilha aí. A intuição, a consciência e a comunhão. Mas a intuição, a consciência e a comunhão. Essas são as 3 funções que o Espírito tem sobre as nossas vidas. Vamos lá entender o porquê? A intuição. O que é a intuição? A capacidade de o espírito humano conhecer ou saber algo, independentemente de qualquer influência exterior. Isso se chama intuição, sendo o conhecimento que chega até nós sem qualquer ajuda da mente ou da emoção. Todas as ações do Espírito Santo se tornam conhecidas por nós e pela intuição do Espírito. Lê aí, 1 Coríntios 2,14. Falei para não fechar, pastor? Fechei não, só apoiei. 1 Coríntios 2,14. Diz assim a palavra de Deus, tá? Mas o homem natural não recebe as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucuras, nem pode conhecê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Vale até soletrar. Espiritualmente. É pela nossa carne? Não. Não. É pela nossa intuição do Espírito. Mas essa intuição, ela só flui corretamente quando nós permitimos o fortalecimento do nosso espírito, porque quando o nosso espírito está fortalecido, nós estamos com uma intimidade maior com Deus. Pastor, a senhora falou de intimidade, até o Serginho, né? Botou
um comentário que pensa que o homem peca e desobedece por perder sua visão e a motivação espiritual, que é a salvação de nossas almas. Nós precisamos entender o seguinte: existem diversos tipos de pecado, mas aqui a gente não está falando do tipo de pecado, mas existe o pecado também consciente. Aquela pessoa que peca sabendo que está pecando. E existe, a palavra do Senhor nos fala que existem pecados que Deus também não perdoa. Tá? Nós precisamos entender o seguinte, querido, que aquilo que a gente está aprendendo hoje é que as coisas de Deus, elas são discernidas e recebidas no Espírito. Se o nosso espírito não estiver alinhado com o Espírito de Deus, tudo aquilo que nós fizermos é para a satisfação e realização nossa. Das nossas vontades. E nunca foi sobre nós. Eu vi isso essa semana. Nunca foi sobre a igreja, nunca foi sobre você, querido. Nunca foi sobre a minha vida. Sempre tudo foi por Jesus e para a glorificação do nome de Jesus. Deus, a palavra do Senhor vai dizer que Deus, Ele abriu o coração dele e mostrou o que Ele tinha de melhor para o mundo. Toma aqui, eu estou me revelando ao mundo por intermédio do meu Filho. Isso é muito forte. Pode ir, pastor. A própria palavra de Jesus se fez homem, se fez carne e habitou entre nós. Abriu mão de tudo. Seres humanos como nós. Em Marcos 2,8 temos um exemplo de como Jesus percebia no seu espírito. Exatamente como nós, mas uma prova de que a nossa vida no reino é toda ligada através do nosso espírito. Marcos 2, versículo 8. Imediatamente Jesus percebeu em seu espírito que argumentavam entre si. Disse-lhes: por que argumentais sobre estas coisas em vossos corações? Tudo isso intuição. E o outro ponto... Discernimento, então, vem pelo Espírito. Sim. Discernimento. Eu preciso discernir o que eu ouço, o que eu vejo, o que eu falo. Eu preciso discernir. E eu vou falar mais além. A gente tem que discernir o nosso próprio coração. Porque a Bíblia diz coração do homem enganoso. E discernir o coração, querido, é difícil. Mas isso vem através do próximo. Consciência. Capacidade de discernir entre o certo e o errado. Não segundo a nossa mente, mas segundo o nosso espírito. Romanos 9:1. Vou ler, tô chegando. Eliane Mesquita, paz. Rosiane, quanto tempo, Rosiane? Ô, meu pai, Deus abençoe, Rose. Vamos lá, Romanos 9:1. Romanos 9:1 é a nossa capacidade de discernir entre o certo e o errado, não através do nosso corpo e da nossa mente, mas sim do nosso espírito. O apóstolo Paulo vai dizer: eu digo a verdade em Cristo, eu não minto. A minha consciência também me dá testemunho no Espírito Santo. Porque o Espírito de Deus habita no nosso espírito. Ele habita em nós, no nosso coração, né? E a nossa consciência, ela testifica, ela confirma, ela recusa, ela acusa as manifestações da nossa consciência. A ação da consciência não é segundo o conhecimento mental, mas segundo o que o Espírito Santo traz ao nosso coração. E a terceira função do nosso espírito é a comunhão. Toda a comunhão genuína com Deus é feita no nível do nosso espírito e percebida, aonde você falou, no nosso coração. Deus não é notado pelos nossos pensamentos, Deus não é sentido pelos nossos sentimentos e nem intenções, mas em nosso espírito, porque Deus é espírito. A gente precisa entender que quando lidamos com Deus, não é eu lidando com o pastor, não é você lidando com uma pessoa carnal, você está lidando com algo espiritual. Então, quando a gente precisa entrar em comunhão com Deus, quando a gente entra em comunhão com Deus, é através do nosso espírito. Por isso que o inimigo tenta minar o quê? A nossa mente, porque atinge o nosso coração. A gente precisa blindar o nosso espírito, porque quando nós estamos fracos, o inimigo ele entra, o inimigo ele faz a arruaça que ele quer fazer, porque ele sabe que é através do espírito que nós nos ligamos com Deus, é através do nosso espírito que o Senhor nos fortalece, porque é através do nosso espírito que o Senhor nos dá as instruções, porque é através do espírito que nós estamos na presença de Deus. E quando nós estamos na presença de Deus, o inimigo não é por nós, o inimigo não pode nada contra nós, porque nós estamos fortalecidos espiritualmente no Senhor.
Então é por isso que nós precisamos pedir ao Senhor, não livramentos, mas maturidade espiritual, fortalecimento espiritual. E é isso que nós precisamos buscar nesse tempo em que o Senhor tirou tantas tarefas, tantas correrias do nosso dia a dia. Nós nunca tínhamos tempo para nada, tudo era motivo para buscarmos a Deus em segundo plano. Nós temos hoje a oportunidade de colocar a busca ao Senhor em primeiro lugar, mais tempo em família. A igreja começa em casa, a igreja é o nosso lar, então nós temos tempo mais do que suficiente para fortalecer o nosso espírito e com isso trazer maturidade espiritual. Nós não precisamos de maturidade física apenas. A maturidade física serve para este mundo. Mas nós não somos desse mundo, nós somos seres espirituais, somos peregrinos, estamos aqui de passagem. Então a nossa obrigação é buscar em Deus o fortalecimento, o alinhamento, o amadurecimento espiritual, porque somos homens e mulheres espirituais. Amém. O homem pode achar que é, o mundo pode achar que é loucura, mas deixa o mundo achar que é loucura, porque vamos viver o que Deus planejou para nós. Nós vamos viver e caminhar segundo conforme Deus quer. A vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Então é isso que nós precisamos buscar intensamente, queridos. E principalmente porque não entenda aí o que a pastora está passando para os irmãos hoje, pelo seguinte: às vezes as pessoas podem pensar que a idade não gera maturidade. Não, pelo contrário. A idade gera experiência, mas tem muita gente que tem experiência, mas é imatura. Sim, é a questão. Tempo de igreja não é sinônimo de maturidade espiritual. Você pode ser crente há 30, 50 anos, mas é imaturo espiritualmente. Você pode ser crente há 5 minutos, mas já tem maturidade em Deus que aquele de 50 anos ainda não alcançou. Então o que nós estamos querendo passar para você nessa hora, preste atenção nisso, querido. Você pode ter experiência de vida, e a tua experiência de vida é algo que não será esquecido. A tua experiência de vida é algo que Deus permitiu para que possamos instruir a outros. Mas as coisas espirituais se discernem com o espírito. E nós somos homens e mulheres espirituais. A igreja precisa aprender a andar no profético. E só se anda no profético na visão espiritual. Você está pegando isso? E o que a gente entende? Que nós precisamos ter maturidade espiritual para poder ouvir e não escutar. Maturidade espiritual para poder falar no nome de Deus e não falar com o nosso senso de justiça moral. Nós precisamos de maturidade espiritual para poder fazer um filtro, sabe, pastora? Porque aqui, guarda que eu vou falar para vocês, a gente não está levantando a bandeira de A e de B, eu sempre falo isso. Sempre falo, nós levantamos a bandeira de Cristo, é a Bíblia, é a palavra de Deus. Então não vou aqui falar de doutrina. Se a sua igreja age assim, foi direcionamento que Deus deu para aquele ministério. Eu não estou falando de doutrina, mas eu quero falar de maturidade espiritual. A igreja do Senhor hoje precisa, Deus está solicitando filhos maduros. Deus quer usar filhos maduros. Filhos maduros são aqueles filhos que não ficam de mimimi. Não é crente geração Nutella. Filhos maduros são crentes que podem ser abalados, mas não são destruídos. São filhos que envergam, mas não quebram. São filhos que não olham para o homem, não veem o defeito do homem, olham somente para Jesus. São filhos que passam pela dor, estão passando pelo deserto, mas entende que o deserto é um local de revelação. Um deserto é um local da manifestação da glória de Deus. Jesus foi tentado, o Espírito levou Jesus para onde? Para o deserto. O deserto é um local de fortalecimento, mas só entende isso. E entre outras coisas, quem tem maturidade e quem está buscando em Deus maturidade espiritual. Lindinho e lindinha de Jesus. Espera que eu vou falar para você essa hora. Perdão, pastor. À vontade. Você ficar ouvindo live não vai gerar para você maturidade. Vai gerar para você conhecimento. Maturidade espiritual é no teu secreto. É o teu espírito com o Espírito de Deus no secreto, querido.
Aí você vai gerar maturidade. É jejum. Nós somos ainda da geração que jejua. É jejum, tá? É oração, é joelho no chão. Precisamos buscar em Deus maturidade. Porque quando a gente pega a maturidade em Deus, antes de eu responder a algum irmão, existe um filtro que passa na minha vida, que eu olho para o meu irmão e vejo a igreja. Então eu não estou respondendo meu irmão, estou respondendo a igreja. Porque nós fazemos parte de um único corpo, que é Cristo. Amém? Amém. Então vamos pedir a Deus, Senhor, eu preciso de maturidade espiritual, maturidade espiritual, maturidade espiritual. Mas pastor, eu preciso de maturidade espiritual para tudo, até para fazer compra assim, querido. Eu não tô... Tem pessoas que falam assim, não, pastor, tem crente que... Crente bebe, crente faz tatuagem, crente usa piercing, querido. Isso tudo é falta de maturidade. Pega a palavra de Deus e deixa Deus se revelar a tua vida. Deixa Deus se revelar a tua vida e Ele vai te dizer o que você deve e o que você não deve fazer. Eu não estou falando de doutrina, estou falando de palavra, da palavra de Deus. Amém? Amém. E através do nosso espírito é que nós nos unimos ao Senhor. A adoração de Deus, ele começa no nosso coração. Deus sempre vai agir de dentro para fora. Porque é no nosso coração que vem a adoração. É no nosso coração que vem a aceitação, é no nosso espírito e no nosso coração que vem a obediência, a entrega, o sacrifício, a confiança, tudo acontece primeiro nos nossos corações, no nosso espírito. Então nós precisamos blindar o nosso coração, blindar o nosso espírito, para que Deus se manifeste a nós. Deus tem muito, muito para fazer através das nossas vidas, em nós e através das nossas vidas nesse tempo. Amém. A gente precisa fortalecer, porque quando nós reabrirmos as portas da igreja, por esse mundo voltar ao normal, tudo isso que está acontecendo vai trazer novas vidas que vão precisar de nós, fortalecidos no Senhor, para que o Senhor possa nos usar, para que essas almas sejam tratadas, para que essas almas sejam moldadas, para que essas almas sejam curadas. E nós não temos como fazer isso se nós estamos enfraquecidos. É tempo de fortalecimento, é tempo de crescimento, é tempo de amadurecimento. Foi o que o pastor falou, não conta com a sua experiência, com o seu tempo de igreja. Estava conversando, isso me lembrou até uma conversa de domingo, com os meninos. Quando acabou o culto, a gente fica lá, conversando com os meninos, e até o Diogão, chegou e falou assim, pastor, eu não sei, parece que as coisas mudaram. Aonde eu quero chegar, querido? Nós nunca mais voltaremos a ser os mesmos. Não pode. Você passa pelo deserto, Deus te livra da morte e você continua sendo a mesma coisa que antes. Meu querido, temos que amadurecer espiritualmente. É tempo de crescer. Pastor, quem dá o crescimento é Deus. Sim, Deus dá o crescimento, mas o amadurecimento nós que temos que buscar em Deus. Nós precisamos entender que o povo, quando saiu o povo do Egito, ele nos dá uma lição muito grande. Qual lição? A lição que todas as vezes que o povo via que o negócio não estava favorável, não estava favorável, né? Tranquilo, favorável, não estava favorável para ele chegava para Moisés e dizia assim, melhor era ter morrido e voltado para onde? Para o Egito. A falta, olha como é que estava a mentalidade do povo. Se esqueceu do que Deus fez, se esqueceu das coisas, dos sinais e prodígios. Meu amado irmão, como está a nossa mentalidade? Como está a mentalidade da igreja nesse momento? É hora de nós nos posicionarmos. Precisamos lembrar do que Deus tem feito, mesmo nesse período. Quantas vidas estão sendo libertas? Quantas pessoas desempregadas estão sendo empregadas? Quantos casamentos estão sendo reajustados? A tua família. Mas pastor, eu não estou aguentando mais o meu marido dentro de casa. Eu não aguento meu marido, não aguento a minha mulher. Meu amado irmão, é hora de você como homem, você como mulher. É hora de nós como igreja nos ajustarmos. Pedir a Deus de maturidade. Um momento desse, uma oportunidade dessa. Eu preciso entender que se o anjo da morte está passando e Deus está preservando a minha vida, eu preciso ter maturidade no espírito para
é entender o que Deus requer da minha vida. Deus está me dando uma segunda chance. Mais uma segunda chance. Eu preciso mudar. E mudar, querido, não é você pintar o cabelo de vermelho, de roxo, de lilás, não. Não tem nada contra quem pinta. Mas a mudança, foi a pastora falou. Se ela não falou, vou falar, perdão. A mudança que Deus espera do corpo de Cristo, a mudança que Deus espera, que Deus acredita na igreja, não é no seu exterior. A maturidade espiritual, ela não começa no seu exterior. O que Deus espera de todos os pastores, pastoras, homens e mulheres da igreja do Senhor, é que comece de dentro para fora. Viviane Souza, graças, paz, Viviane. Temos que fortalecer o nosso espírito numa busca diária com Deus, uma intimidade com Deus, nos alimentarmos da sua palavra. Realmente, fortalecer o espírito. Através da busca e do alimento espiritual é que a gente fortalece o nosso espírito. Quando a gente busca o Senhor, quando a gente procura estar ali nos pés da cruz, com os nossos joelhos no altar do Senhor, o nosso discernimento ele é aflorado, a nossa consciência ela se torna limpa e aí a gente consegue, a nossa cegueira espiritual ela morre e aí a gente consegue ver com clareza o certo e o que é errado e a nossa comunhão com o Pai, ela cresce. E aí o Espírito de Deus aposta das nossas vidas e Ele é abundante nas nossas vidas e aquilo começa a resplandecer através de nós e é contagioso a presença do Senhor. É algo que contagia, né? Porque só para a gente poder entender, fortalecer o que a pastora está falando, amado. Às vezes a gente se pergunta assim, é para pastor, é para ir em tal lugar, é para usar tal roupa, é para ouvir tal música, é para estar junto de fulano, junto de ciclano. Essas respostas, Deus pode até usar o teu líder de célula, teu pastor, tua pastora, a tua igreja, para te ajudar, mas você no teu secreto, você pode obter essa resposta. Está tudo dentro de nós. Está dentro de você, querido. A gente não pode jogar a responsabilidade que é nossa. Não pode jogar em cima do irmão. Eu não posso ficar apoiado sempre na fé do meu irmão. O meu irmão é falho, assim como eu. Um dia meu irmão não vai estar ali, mas Jesus está sempre ali com a gente. Então é hora da gente olhar para o nosso interior, sabe? O que está faltando? O que eu preciso fazer? Porque assim como Deus levantou juízes para poder direcionar o povo, eu tenho certeza, eu quero falar contigo, meu amado, contigo, minha amada. Deus está te levantando para dar destino, para dar orientação dentro da tua casa. A tua casa é uma nação. Na igreja que você faz parte, nos minutos com Deus, nos cultos durante a semana, os teus filhos, os teus netos, a tua esposa, o teu marido precisa de um direcionamento, precisa de um despertar, uma sacudidela. E essa responsabilidade é tua. Deus te levantou porque você é a maioria. Você é a maioria. Você crê nisso? Eu creio. Você crê, pastor? Eu creio. Eu creio. Então toma posse dessa palavra em nome de Jesus. Amém? Amém. Então, a Rose, a pastora Rose, lá da Primeiro Amor, né? Amor, da Taquara. Manancial, uma igreja boa, queridos, abençoada. Deus abençoe sua vida, pastora. Em nome de Jesus. Manda abraço pro Miguel. Então que nessa noite o pastor Tadeu ele vai estar orando, não sei se agora ou se no final, mas que nesta noite o Espírito Santo de Deus possa fortalecer o teu espírito. Amém. Para que ciclos viciosos na sua vida você tenha força de quebrá-los nesta noite e um novo ciclo, um novo tempo, uma nova vida, uma restauração na intimidade com o Pai seja restabelecida na sua vida nesta noite, querido, e que o Espírito Santo de Deus possa completar no teu coração aquilo que nós não conseguimos entregar, mas que o Espírito Santo de Deus ele possa nesse momento invadir a tua alma, invadir o teu espírito e o teu coração em nome de Jesus. Feche seus olhos aí, querido. Vamos orar agora. Feche seus olhos aí. Feche seus olhos. Onde você estiver. Você está precisando de ajuda. A igreja do Senhor precisa de ajuda. Nós precisamos. Sabe? Nós precisamos, né? Eu vi a Rose aqui e me lembrei, graças a Deus. O pastor Jorge lançou uma palavra, ó. E vos digo
Pedi e dar-se-vos-á, buscais e acharei, batei e abre-se-vos-á. O momento agora é da igreja do Senhor pedir, mas não é pedir algo para desejo e satisfação do seu próprio coração. Senhor, eu quero ter a minha vida alinhada, ajustada, o meu coração. Eu não quero andar por vista, eu quero andar com um propósito. O propósito aqui é o propósito de Deus, sabe, querido? Todo mundo quer. É bom você ter uma estabilidade financeira, é bom você viajar depois que essa pandemia passar, em nome de Jesus. É bom você ter o seu carro, é bom você ter a sua casa, é bom você ter os seus filhos, você ter um plano de saúde. Tudo isso é bom, mas tudo isso é passageiro. Mas existe algo que permanece. O que vai permanecer são as palavras do Eterno, a palavra do sagrado, do Eterno Deus. Então eu quero convidar você nessa hora. Você está precisando de força? Feche seus olhos aí. Nós vamos orar, porque assim como Pedro chegou e ajudou aquele enfermo da porta formosa, estendendo a mão, às vezes você está precisando de alguém que estenda a mão para falar: opa, vou te ajudar em oração. Essa madrugada, quando você estava ali no sono profundo, aleluia, no sono da beleza, sono da beleza, poucos minutos que o João deixa, Deus me levou a olhar para alguns meninos, e Deus colocou uma palavra no nosso coração. Comecei, vai ser essa madrugada, eles vão olhar só de manhã. Eu fui fui liberando a palavra ali para os meninos. Algo que Deus colocou no nosso espírito, sabe, irmão? Vai ser desse jeito. Deus vai colocar no teu espírito para você liberar a palavra. Deus vai falar no teu espírito para você semear na vida de outros irmãos. Deus vai falar no teu espírito, porque qual grande necessidade do povo de Deus hoje? O povo está precisando encontrar e precisa ver a Deus. Mas o povo vai ver a Deus por intermédio da manifestação dos filhos maduros. Filhos maduros. Nós precisamos de maturidade espiritual. Feche seus olhos aí, em nome de Jesus. Deus, aqui nós estamos. Senhor, nós não somos perfeitos, somos falhos. Sabemos das nossas limitações. Sabemos, Senhor Jesus, que mesmo assim o Senhor nos ama. E o Senhor nos escolheu para um propósito, para a realização de algo. Sabemos que o Senhor tem uma expectativa na vida de cada um que está ouvindo. O Senhor tem uma expectativa naquele que está casado, naquele que está solteiro, aquele que está desempregado, aquele que ainda não te conhece, mas vai te conhecer, aquele que está num leito de hospital, aquele que está desenganado pelos médicos, aquele que está cheio de dúvida na cabeça, aquele que está fraco, aquele que não tem força nem para fazer uma oração. Eu sei que cada um, o Senhor, tem uma expectativa na vida do homem. E a palavra diz que o Senhor usa o homem para o bem do próprio homem. Então queremos ser usados nessa hora para abençoar o teu povo, Deus. Queremos ser usados para abençoar aqueles que ainda não te conhecem. Dá maturidade espiritual para o teu povo, porque com a maturidade espiritual nós teremos cabeça, teremos instrução, teremos sabedoria, receberemos unção de inteligência, unção de sabedoria, para poder quebrar todo o ciclo vicioso que foi gerado. Se algum ciclo vicioso foi aberto por intermédio de alguma brecha, o que vai fechar essa brecha nesse exato momento é a busca no Espírito pela tua força. Fortalece os espíritos agora, Pai. Fortalece o espírito do homem, Deus. Senhor, começa a jorrar do teu alto sublime trono uma força, um ânimo, uma expectativa nova, Pai. A tua igreja, ela não será abalada. A tua igreja, ela não será destruída. E nós somos a igreja de Cristo. A cada nação, porque cada lar é uma nação representada nesse exato momento. Quando nós falamos para que o Senhor pegue no Espírito, é porque o Senhor fala conosco no Espírito. Queremos ter sensibilidade para te ouvir, sensibilidade para ouvir o sim, sensibilidade para ouvir o espera, sensibilidade para ouvir o não, sensibilidade para agradar o teu coração, Deus. Gera na nossa vida, Senhor Jesus, algo novo. Gera no nosso interior uma fome, uma sede pela tua palavra, papai. Queremos e precisamos da tua ajuda, Jesus, porque sem maturidade espiritual nós não sairemos da mornidão, Pai.
Precisamos sair dessa inércia, precisamos despertar e ver aquilo que o Senhor está fazendo. O Senhor está fazendo, porque tudo pode estar parado, mas o reino de Deus está em movimento. Abra os nossos olhos espirituais, Abba, para que possamos ver. Toca nos nossos ouvidos espirituais, para que possamos estar sensíveis à Tua voz, Senhor. Ouça a nossa súplica nessa hora, em toda dificuldade, todo empecilho, toda circunstância diversa que impede esse alinhamento, esse posicionamento pela Tua palavra, a palavra que tem vida eterna. Nós liberamos agora a destruição. Destrói toda circunstância diversa, destrói toda dificuldade, joga por terra agora todo o empecilho, Pai. Em nome de Jesus. Oh, Pai amado, gera agora filhos maduros na Tua palavra. Nós não voltaremos a ser os mesmos que antes, Pai. Aleluia, Jesus. Usa a nossa vida, usa a vida da igreja para mostrar para o mundo que a solução está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, Pai. Perdoa-nos e fortalece a Tua igreja. Fortalece o corpo de Cristo, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Ei, Deus. Aleluia. Deus abençoe tua vida, querida. Acabou, pastor? Amém. Nós vamos olhar agora pelas tuas finanças. Eu quero agradecer a Deus. Agradecer a Deus pela tua fidelidade. Igreja do Senhor, eu quero agradecer a Deus pela fidelidade da igreja. Muito obrigado. A cada dízimo, a cada oferta. Mas eu quero te convidar, aquilo que quando a diaconisa Sandra liberou essa palavra na aula dominical, pegou por dentro, sabe? Uma irmã chegou para mim e falou assim: pastor, eu recebi R$600 do auxílio e já separei o meu dízimo do auxílio. Meu Deus, tudo ali tocou o nosso coração, porque quando você entrega o seu dízimo, quando você entrega a sua oferta, você está honrando a soberania de Deus na sua vida. E a palavra do Senhor nos mostra, né, pastor Jorge? Trazei a casa do Senhor. Como o Senhor lança aquela palavra lá no livro de Êxodo, e o Senhor ainda fala que a oferta, ela pode sair da nossa mão, mas não sai da nossa vida. Então eu quero incentivar você. Está aí a conta bancária da igreja, Banco Santander, agência, o CNPJ da igreja. Meu amado, oferte. Ah não, pastor, a igreja está fechada, eu não vou entregar o dízimo. Se você pensar dessa forma, você está entregando o dízimo para o templo físico. Está errado, querido. A igreja fechada ou a igreja aberta, o dízimo é uma ordenança. Você precisa entregar o dízimo. Jesus está falando, entrega o que Ele colocou na tua mão. Quem colocou na tua mão foi Jesus, então entrega. Entrega o seu dízimo. Por quê? Toda obra assistencial, os compromissos com aluguel, concessionária, tudo é honrado com o seu dízimo, com a sua oferta, com o seu voto. Pastor, eu não sou membro da sua igreja, mas eu quero entregar uma oferta. Tá aí os dados bancários. E se você quiser maiores informações, pastor Jorge, diaconisa Sandra. Porque o pastor Tadeu não põe a mão no dinheiro, o pastor Liliane também não. Eles são responsáveis por isso. Então, entre em contato com o pastor Jorge, diaconisa Sandra. Pede o zap dele, joga aí que eles vão mandar para vocês e dá mais informações a ele. Pastor, eu conheço um empresário que está querendo investir na igreja nesse momento. Amém, vamos orar por ele. Não é querer fazer barganha não, querido. É porque a palavra do Senhor nos mostra que nós temos que investir em terra fértil. E a igreja do Senhor é a terra fértil. Amém? Então nós vamos olhar agora pelas tuas finanças. Que Deus te dê uma unção administrativa. Amém. Que Deus te dá uma unção para você administrar aquilo que Ele coloca na tua mão. O cartão de crédito, as contas, o auxílio emergencial, para que Deus coloque. E você que está com o auxílio emergencial atrasado, que não recebeu, que Deus levante ajudadores. Que Deus te levante e coloque paz no seu coração. Porque nada foge do controle das mãos de Deus.
Amém? Senhor, nós abençoamos a tua igreja, a bolsa apostólica da tua casa. Juntamente nós te pedimos por todas as igrejas. Te pedimos pela DEVEC, pela Batista Nova Jerusalém. Te pedimos, Senhor Jesus, pela Presbiteriana, pela Nova Vida, pela Atitude. Te pedimos pela Primeiro Amor. Te pedimos, Senhor Jesus, pela Cidade Luz. Te pedimos todas as igrejas evangélicas, sai da nossa terra, Wesleyana, todas as igrejas, Senhor, porque todas as igrejas universal, a Igreja Universal, nós dependemos de Ti, e a palavra do Senhor lá em Gênesis vai mostrar que a igreja é a porta dos céus. Dá uma unção administrativa para cada igreja. Manda uma unção, uma só palavra, e levanta ajudadores, que a tua igreja seja fortalecida e o seu nome não seja envergonhado. Levanta ajudadores, Senhor, e que vidas saibam que foi Deus que proveu, foi Deus que liberou, foi Deus que deu, e o nome do Senhor será exaltado, Pai. E repreendemos todo gafanhoto, todo espírito de consumismo, aquelas irmãs, aqueles irmãos que consomem além daquilo que é necessário. Senhor, repreendemos essa palavra, que tudo venha a ser na medida certa, da forma certa, com a visão correta, Pai. É a visão do reino de Deus. Abençoa a tua igreja nesse exato momento, que essa palavra possa queimar nos corações, e se eles receberam, multipliquem essa semente, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, querido? Estamos finalizando, mas eu quero convidar você que recebeu essa palavra, faz o seguinte, ó. Você compartilha essa mensagem, compartilha no Face, compartilha no YouTube. Ah, você ainda não entrou no canal no YouTube? Ainda não, pastor, ainda não entrou no nosso canal no YouTube. Nós reativamos, vai fazer 4 meses. Tá? Então, Igreja Batista Nova Jerusalém Taquara, Igreja Nova Jerusalém Taquara, coloca ali no YouTube, você se inscreve e ainda ativa o sininho e compartilha. Você está ajudando a divulgar o nome do Senhor, e vai nos ajudar também se chegarmos a um número elevado de 1.000 inscritos, vai nos ajudar a aumentar a qualidade. Vai aumentar a qualidade da transmissão. Hoje nós temos algumas situações que fica embaçada a imagem, né? Então nos ajude a melhorar essa imagem. Nos ajude, querido. Quero incentivar você a compartilhar. Amém? Que Deus abençoe tua vida. Que você tenha aí uma noite abençoada. E que a graça do Espírito Santo de Deus seja liberada sobre a tua vida. E vou lembrar, domingo, culto da Santa Ceia online e presencial. Se inscreva, porque chegou o número de cadeiras, nós vamos fechar o portão. Não vai ficar ninguém em cima de ninguém. Não se esqueça a sua máscara, o seu álcool gel. Não esqueça, leve a sua água, a sua squeeze. Nós estaremos ali honrando com bastante prudência e adorando o nome do Senhor, amém? E você que faz parte do grupo de risco, não esqueça as recomendações. Deus abençoe tua vida, Deus abençoe tua casa. Tenha uma noite abençoada, uma noite de sucesso. Cadu colocou aqui, ó, tá o link da página do YouTube, Cadu colocou. Clica ali, querido, vai lá rapidinho, multiplica essa palavra, toma posse. Deus abençoe tua vida, Deus abençoe tua casa, amém? Quer falar mais alguma coisa, pastor? Uma noite de paz, e não se esqueçam, Deus está fortalecendo o teu espírito para que você seja mais do que vencedor nele, em nome de Jesus. Amém? Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o sublime amor de Deus Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um de vós. E a igreja vitoriosa que pega essa palavra nessa noite e que vai buscar maturidade espiritual em Deus, em uma só voz diz: amém. Amém. Deus abençoe tua vida, Deus abençoe tua casa, fique em paz. Que a luz de Cristo brilhe, 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 brilhe sobre a tua vida e através da tua vida. E não se esqueça, hoje é aniversário da Gladys, hein? Deus abençoe tua vida, querido. E amanhã é aniversário do Diácono Robson. Verdade. Diácono Robson faz aniversário amanhã, né, padrinho? Deus abençoe tua vida, querido. Toda força minha vida inteira pra te conhecer. Glória a Deus. Meu interior persegue o seu, te seguirei até o fim. Todos os meus dias são pra ti. Como todo o meu Bênção pura sem mistura. toda força que há em mim, minha vida inteira pra te conhecer.
só tem um Senhor, outro igual não há. Dono de tudo que existe, dono do meu coração. Na minha vida só tem um Senhor, outro igual não há. Dono de tudo que existe, dono do meu coração. Com todo o meu coração, com toda a força que há em mim, minha vida inteira pra te conhecer. Meu interior persegue o seu, te seguirei até o fim. Todos os meus dias são pra ti. Com todo o meu coração, com toda a força que há em mim, minha vida inteira pra te conhecer. Meu interior persegue o seu, te seguirei até o fim. Todos os meus dias são pra ti.